Boa noite, meu povo. Hoje, mais um passo dessa caminhada, deste programa, esse programa de vida nova. E hoje nós estamos no meio do caminho, né? Avançando para águas mais profundas. Chegamos, então, no meio dessa caminhada. Hoje vamos fazer o sexto passo, renascer. Então, não tem mais por que voltar, né? Já estamos na metade do caminho. Vamos, então, chegar até o fim desta caminhada, né? Então, agradecendo a presença de cada um de vocês, aos demais que não puderam estar conosco ao vivo, online, mas que depois vai estar nos seguindo pela gravação do YouTube, né? Pelo link, a gravação que fica. Então, agradecendo a Deus por mais este dia, esta oportunidade de estarmos aqui com saúde, pedir a Deus que venha em nosso socorro, em nosso auxílio, diante de tudo que nós necessitamos, tudo que precisamos, diante das nossas necessidades, das nossas dificuldades, diante dos nossos enfrentamentos. Quero pedir a Deus pelas pessoas que se encontram internadas. Hoje tive uma não boa notícia de que colegas de trabalho, 4 pessoas deram positivo para o Covid, mas que com a graça de Deus passarão por este momento, né? Com a graça do Senhor, com saúde e que seja algo muito breve. Pedir ao Senhor que acolha todas as almas do purgatório, em especial as pessoas que foram vitimados por esta pandemia, a Covid. Quero pedir pela alma do nosso irmão, nosso diretor nosso eterno coordenador, João Carlos Marques, que veio trazer para nós esse programa, o conhecimento desse programa. E eu peço a cada um de vocês, então, que nos acompanhem nessa oração pela alma dessas pessoas, pela alma do João Carlos. Nós estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invoquemos a presença dos nossos anjos da guarda para que estejam conosco, nos auxiliando nas nossas necessidades, na nossa caminhada. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu queria rezar com vocês aqui o programa de Vida Nova, para a gente iniciar essa retrospectiva. O Tabaré Marçal fará para nós hoje a retrospectiva dos passos que nós já fizemos, que nós já caminhamos. E eu peço que vocês reflitam no coração de vocês. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em ti. Ouve o meu clamor, cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em tuas mãos. Espero em ti, aceita-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço o teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Senhor, renasço no teu espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova. Batiza-me. Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que, na minha dependência, eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade
e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos, instrui-me na tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos, dá-me a tua paz. Senhor, servindo, a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos, através da pastoral da sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia, em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. E, Senhor, festejando os 12 passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos na mesma esperança, por uma vida sem drogas, sem pecado, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Amém. Tabaré, por favor. Uma boa noite a todos. Que bom estarmos aqui novamente. É uma questão de ordem só. A música vai ser na hora do passo, Renato? Você que manda. Você está coordenando agora. Vou deixar para a hora do passo, então. Já Tá fizemos uma oração já invocamos o Santo Espírito. Como é bom fazer parte desse grupo, como é bom ter essa oportunidade de ter esses irmãos na caminhada, porque, como nós sabemos, a nossa busca, a busca da sobriedade, é uma caminhada, é um caminho que tem passos que são uma didática de Jesus Cristo para a nossa transformação. É importante que a gente sempre se lembre disso, assim, a razão da gente continuar fazendo isso. Porque a pastoral é cíclica, né? São 12 passos que se repetem, que terminam e reiniciam, então, na verdade, não terminam, né? Então, é uma caminhada que nós continuaremos fazendo pelo resto de nossa vida. Então, como é importante a gente se lembrar, como em tudo na nossa vida, o propósito de fazer aquilo que nós fazemos. E nós temos um propósito muito claro para continuar firmes nessa caminhada, que é a busca da nossa sobriedade. Jesus utiliza em diversas passagens bíblicas a analogia da visão, quando se refere a curas, quando se refere especialmente a curas espirituais, a busca da fé. A própria definição de fé a própria definição bíblica de fé diz que a fé é acreditar naquilo que não vemos. Então, na própria definição bíblica de fé já existe a analogia da visão, né? Para a gente ter bem claro que o que nós buscamos na pastoral é enxergar plenamente. A sobriedade que nós buscamos é enxergar. Essa pastoral, quando começou, ela tinha um foco muito claro nas dependências químicas, né? Então, ela é uma ação prática, pragmática da igreja na busca de recuperação dos dependentes. Começou assim, mas não precisou de muito tempo para a igreja e os envolvidos perceberem que esses 12 passos servem não só para dependências químicas e físicas, mas para todas as nossas dependências, todos os nossos vícios. E quem já conseguiu se enxergar, e acredito que todos nós que estamos na caminhada já conseguimos nos ver mais claramente a essa altura da caminhada, a gente consegue reconhecer o quanto os vícios que nós temos, mesmo que não químicos, mesmo que não tenhamos problema com bebida, com drogas, o quanto eles são danosos para nós, para nossa saúde. E pecado, quando a gente fala em pecado nada mais é do que qualquer coisa que faça mal para mim, para o outro, ou para minha relação com Deus. Então, os vícios, esses vícios dos quais nós buscamos a cura através da caminhada, não a cura, mas pelo menos manter a nossa sobriedade ao longo dessa caminhada, nos mantermos limpos, acho que essa é a analogia válida. Então, nessa caminhada, o que nós precisamos é enxergar, para que a gente consiga reconhecer aquilo que nos faz mal, nós precisamos enxergar plenamente. Outras passagens bíblicas que usam essa analogia de Jesus, a cura de Bartimeu, por exemplo, aí já não de Jesus, mas envolvendo Jesus quando se encontra com Saulo, derruba do cavalo, Saulo fica cego,
e depois é a retirada das escamas, é a volta da visão, que aí a visão real, assim, ele realmente conseguia enxergar a Jesus e compreender a fé dele, o quanto a fé dele era deturpada, quando ele assume a missão como Paulo. Então, diversas passagens usam essa analogia. Então, nesses primeiros passos, o João gostava muito de dizer, e assim, não se assustem, sabe? Eu ultimamente estava pensando, puxa, mas a gente cita tanto o João, não tem como não citar o João, né? Porque ele é a nossa origem, né? Eu ontem me peguei, vou partilhar isso com vocês, já também me peguei assistindo mais um passo dele por uma razão muito específica na minha vida. Mas, como dizia, assim, o João é uma referência muito, muito grande para a gente. E nessa busca por enxergar, nós precisamos primeiro enxergar a nós mesmos. Então, esses primeiros passos, como o João dizia, é o início da caminhada. Ele costumava dizer que assim, é como se fosse subir uma montanha. Então, hoje nós vamos fazer o sexto passo, é chegar no topo, no cume dessa montanha. E como qualquer subida de montanha, como qualquer alpinista, eu não sou alpinista, mas busco ser um alpinista espiritual, por assim dizer. Quando a gente está lá embaixo da montanha e olha para cima, a gente vê aquele monte de árvore, aquele monte de espinho, aquele monte de pedra, a gente já imagina o tamanho da dificuldade. Eu que tenho uma tendência sedentária, eu olho para aquilo, já me assusto, já falo, não, deixa eu ficar por aqui mesmo, ficar sentadinho aqui, só curtindo a paisagem. Mas não é esse o convite que Jesus nos faz, né? Jesus nos faz o convite de subir essa montanha, de fazer essa caminhada, por mais árdua e difícil que ela possa parecer. Então esse é o caminho de Jesus. Enquanto o caminho do inimigo, a gente olha para frente e parece que é uma estrada plana, perfeitamente plana, bem sinalizada, iluminada, com postos de auxílio ao longo do caminho. Então, assim, uma estrada perfeita, que você não precisa nem pisar no acelerador para o carro andar. Mas o que a gente não percebe é que, na verdade, ela não é plana. Ela desce devagarzinho. Então, a ordem do anjo para Ló, quando diz para que ele saia de Sodoma e Gomorra, antes de Sodoma e Gomorra ser devastada, que ele saia de Sodoma e Gomorra, que ele não olhe para trás, que ele não se detenha na planície e que ele suba a montanha. Então, não se deter na planície, muitas vezes é isso. Às vezes a gente para no meio da caminhada e acha que está tudo bem. Não, já atingimos um determinado grau, já está tudo bem comigo, está ok. Já atingi o grau de santidade que eu gostaria, tô suficiente, não vou ser Jesus mesmo, tá suficiente que eu consegui. Mas não existe parada nessa caminhada. Ou a gente sobe, ou a gente desce. Não existe meio do caminho. Então a gente tem que estar sempre subindo. A gente tem que estar sempre buscando subir essa montanha. Sempre enfrentando as dificuldades, enfrentando especialmente as nossas dificuldades. E nesses primeiros passos, eu costumo dizer que, já que a nossa busca é por visão, é por enxergar especialmente a ação de Deus na nossa vida, então nós somos convidados a curar o nosso olhar, a permitir que Deus haja através do nosso olhar. De uma certa forma, pegar emprestado o olhar de Deus para nós. E o primeiro convite de Jesus é porque nós olhemos de forma diferente para nós mesmos. É o primeiro passo. O primeiro passo, o passo a admitir, nada mais é do que um olhar diferente para nós mesmos. Outra coisa que nós aprendemos com o nosso querido João, quanto ao olhar, quanto às diferentes formas de olhar. Então, o olhar de urubu e o olhar de garimpeiro. Na nossa vida, a gente é instruído e a gente aprende a olhar os outros, como nós somos competitivos, né? A nossa sociedade é competitiva, a nossa natureza humana já é competitiva. Então, nós somos acostumados e treinados a olhar o outro com o olhar de urubu. Então, aquele olhar que procura a carniça, que procura aquilo de podre, aquilo de estragado, aquilo que é ruim no outro. Então, esse é o nosso olhar natural para o outro. A gente está sempre procurando o defeito dos outros para que assim a gente consiga se sentir melhor conosco mesmo. E, por outro lado, nós costumamos reservar o olhar de garimpeiro, que é o olhar que pega a bateia, enche de pedra, de areia, de sujeira e está ali procurando o diamante, procurando aquela coisa mais sagrada, mais limpa, mais pura, mais brilhante. E a gente costuma guardar esse olhar para nós mesmos. Então, a gente costuma olhar para a gente e só enxergar e se vangloriar. E aí é uma palavra muito interessante, porque existe glória e vã juntas. Então, uma vanglória, uma glória que não é real, mas nós costumamos dar essa glória para nós mesmos pelas nossas qualidades. A primeira partilha que eu queria fazer com vocês hoje, e que já reforça assim, a importância da gente se manter firme nessa caminhada. Essa caminhada não tem parada e não tem volta, como o Renato disse no começo. Nós já estamos em alto mar, não há como voltar.
Eu já faço essa caminhada junto com todos aqui, com muitos aqui, há cerca de 8, 9 anos. Então já fiz esse passo, sei lá, incontáveis vezes, 30, 40, não sei quantas vezes. Mas agora eu consegui, mais uma vez, pegar o olhar de Jesus emprestado, olhar para mim mesmo e enxergar essa vanglória em mim. Uma coisa que eu costumava ter orgulho, eu usava essas palavras mesmo, sabe? Uma coisa que eu tenho orgulho na minha caminhada é da minha fidelidade física, eu gosto de dizer isso muito claramente, a minha fidelidade física ao meu matrimônio. Então, assim, eu nunca traí a minha esposa desde que nós nos casamos fisicamente. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque para Jesus a traição matrimonial é muito mais ampla e mais profunda. Você olhar com desejo para uma outra pessoa já é pecado, você já está cometendo adultério no seu coração. Mas hoje em dia, acho que é por isso que eu me gloriava disso, assim, hoje em dia é tão difícil, é tão fácil a gente ter acesso à pornografia, à sensualidade. Isso é uma coisa tão aberta, tão às claras na nossa sociedade, que realmente a gente poderia até se gabar de, poxa, sou fiel, acho que isso deve ser uma coisa rara. E eu me gloriava disso, eu sentia orgulho disso. Mas, mais uma vez, Deus me prestando esse olhar de Jesus para olhar para mim mesmo, eu percebi claramente o quanto isso é errado. Porque, na verdade, a minha fidelidade à minha esposa, ela nunca foi por meus méritos. Nunca foi. Muito pelo contrário. Antes, pelo contrário. O que eu fiz para tentar trair a minha esposa, em diversas ocasiões, não foi uma vez só não, em diversas ocasiões, eu fiz tudo para atrapalhar os planos de Deus para minha fidelidade. Eu fiz tudo. Então, se eu conseguir me manter fiel, não foi por minhas forças, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Muitas vezes eu lutei contra uma força que me levava à pureza, que vinha de Deus, que vinha do Espírito Santo. Então, hoje eu consigo, olhando para mim, enxergar isso e consigo não mais dizer que sinto orgulho da minha fidelidade, mas dou graças pela minha fidelidade, porque é isso. Essa é mais uma ação graciosa e gratuita de Deus na minha vida, por ter conseguido me manter fiel, e eu espero e peço a Deus sempre para que Ele consiga me manter fiel até o fim dos meus dias, como foi o meu voto matrimonial. Então, para ficar claro, assim, às vezes a gente pensa quando a gente pensa em admitir, a gente pensa em grandes coisas. Ah, não, eu preciso admitir os grandes pecados que eu cometo na minha vida. Mas quem dera fosse só os grandes pecados que fizessem mal para nossa alma. Não são. Antes, pelo contrário. No último passo, o Renato falou um pouco sobre isso, sobre o dano que causam os pequenos pecados, as pequenas sujeiras. As pequenas sujeiras, na medida que elas vão se acumulando na nossa alma, elas vão tornando encardida a nossa alma. Eu estava agora, uma coisa que eu não faço muito, é que estou de férias, eu entrei de férias hoje, então é uma coisa que eu não faço muito, limpar a casa. Então hoje eu peguei, estava meio entediado, já primeiro dia de férias eu estou entediado, pra você ver como que é a coisa. Peguei o aspirador de pó e estava lá limpando o sofá com o aspirador de pó. Mas eu estava vendo que o ar não estava entrando direito, sabe? Não estava puxando direito, eu não estava conseguindo limpar direito, estava dando muito trabalho para limpar com aquele aspirador. Mas fazia muito tempo que a gente não usava. Eu resolvi abrir ele. Rapaz, quando eu abri ele, mas tinha tanta sujeira. Mas tanta sujeira ali dentro. Eu falei, cara, isso aqui não saiu do meu sofá. Não é possível que saiu do meu sofá. Eu limpei todo o sofá, eu e minha esposa limpamos todo o sofá com ele. Não é possível que tudo isso tenha saído. Era só pequenas partículas que tinha ali. Era um pozinho de qualquer coisa ali. Era uma bolachinha caída aqui. Mas aí quando eu abri, saiu aquela montoeira de sujeira. Mas como que é possível? Mas é assim. As pequenas coisinhas elas vão se acumulando. E a gente vai anestesiando a nossa alma para sentir o que é bom e o que é ruim. Então, de uma certa forma, vai contaminando a nossa alma e vai tornando ela menos porosa para a ação de Deus. Desculpa, a bateria deu uma falhadinha aqui. Então, assim como o meu aspirador, na medida em que ele absorveu uma grande quantidade de sujeira em pequenas partículas, ele já não conseguia sugar direito, a nossa alma da mesma forma. Se a nossa alma funciona como um aspirador. A gente vai absorvendo aquelas pequenas sujeirinhas nossas do dia a dia, aqueles pequenos pecados no dia a dia, isso vai acumulando na nossa alma e daqui a pouco a gente está com uma crosta dentro de nós que é absolutamente impermeável para a ação de Deus. Então é isso que a gente não pode permitir. E é por isso que a gente tem que olhar para si mesmo o tempo todo e enxergar. E isso causa, sim, sofrimento, como São João da Cruz. Tem um livro que eu gosto muito dele, que fez parte da minha caminhada no momento da minha conversão, no início da minha conversão.
A Noite Escura da Alma é o nome do livro, tá? Não, o nome do livro, A Noite Escura da Alma. É um livro que ele narra a experiência da conversão dele. E ele narra dessa forma, ele se aproximando de Deus, quanto mais ele se aproximava de Deus, ele buscava incessantemente a proximidade com Deus, a intimidade com Deus, mais aquela luz iluminava o coração dele, e mais ele sofria, porque ele conseguia enxergar as sujeiras dentro dele. Isso trazia muito sofrimento para ele. Então essa precisa ser a nossa realidade, que vai nos trazer sofrimento. Quanto mais a gente buscar proximidade com Deus, mais as pequenas coisas vão nos incomodar, e tem que nos incomodar mesmo. Se a gente busca a santidade, e a santidade que eu falo não é uma santidade no sentido de perfeição, apesar de que Jesus nos disse, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Mas a perfeição para o mundo é diferente, a perfeição é não errar, não. A santidade que nós buscamos nada mais é do que a felicidade mesmo. É a paz, é viver a paz de Deus em nossa vida. Para isso a gente precisa reconhecer aquilo que nos afasta disso, aquilo que nos afasta de Deus. E as pequenas coisas nos afastam de Deus. Então o convite que o primeiro passo nos faz a cada ciclo esse primeiro passo refaz esse convite em nossa vida, é para que a gente analise a si mesmo, que a gente tenha esse olhar de Jesus para nós mesmos, para enxergar, para ter esse olhar de urubu para nós mesmos. E guardemos o olhar de garimpeiro para os outros. Porque o segundo olhar que a pastoral nos ensina, que é o confiar no segundo passo, já é um olhar para Deus. Então, se no primeiro passo nós temos um olhar real, um olhar sincero, honesto, a gente fala que o primeiro passo é um passo de humildade. Sim, é um passo de extrema humildade, mas eu acho que, acima de tudo, antes da humildade, é um passo de honestidade. Se a gente não for honesto olhando para nós mesmos, a gente não vai conseguir dar esse passo. A gente precisa ser honesto, olhar para nós mesmos e reconhecer que nós somos fracos e que nós precisamos mudar e que nós sozinhos não conseguimos. Isso é o primeiro passo. Então, se não conseguimos, vamos buscar ajuda. E, acima de tudo, ajuda em quem tudo pode. E aí, esse olhar, no segundo passo, o confiar é esse olhar para Deus. Esse olhar para reconhecer quem Ele é e quem Ele não é. O mundo nos polui demais a nossa visão de Deus. Quando diz que Deus é aquele que pune, aquele olhar infantilizado que muitos têm da fé em Deus, aquele Deus que pune, aquele Deus punitivo, aquele Deus que julga, que condena. Não, esse não é o meu Deus. Meu Deus é Pai. Meu Deus me ama. Independente do que eu faça. Não existem méritos para Deus, só existe misericórdia na nossa relação com Deus. Então, esse olhar de compreender quem é esse Deus. É o Deus que sim, é onipotente, é onisciente, é onipresente, mas acima de tudo ele é misericordioso. E é esse olhar misericordioso que ele nos empresta. Quando eu falo que nós temos que olhar para nós mesmos com o olhar de urubu, sim, temos que olhar para reconhecer as nossas faltas. Mas se é o olhar de Deus que eu estou tomando emprestado, então nós precisamos também olhar com esse olhar misericordioso para nós mesmos também. Assim como devemos ter esse olhar misericordioso para os outros. Então, o confiar é o fortalecimento da nossa relação com Deus, na medida em que reconhecemos quem Ele é. Então, Deus é o nosso Pai. Deus não é o nosso servo, a quem nós recorremos quando nós precisamos, e Deus também não é o nosso patrão, a quem nós servimos, a quem nós prestamos um serviço e sentimos no direito de ter as graças porque fazemos a nossa parte. Não. O servir não me dá direito diante de Deus. Não existem méritos, como eu falei, não existem méritos diante de Deus. Só existe na nossa relação com Deus, na relação de Deus conosco, só existe misericórdia, porque nós somos fracos. E porque Deus é misericórdia, acima de tudo. Então esse é o nosso Deus. É com Ele que nós buscamos fortalecer essa relação. E buscamos fortalecer, e aí nós temos a igreja para isso. Deus não nos deixou órfãos. Nós temos esse Deus que é Pai, nós temos a nossa mãe, que foi deixada. Aos pés da cruz, Jesus nos deixou a nossa mãe, Nossa Senhora, para que ela nos conduzisse nessa caminhada. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Nossa Senhora nos conduz ao longo desse caminho. É aquela que nos pega pela mão e nos leva, nos guia ao longo desse caminho que é Jesus. Então nós não somos órfãos, nós temos pai, nós temos mãe, e nós temos a mãe igreja, que tanto nos instrui, que tem tudo o que nós precisamos para a nossa caminhada de fé. A palavra, a busca da palavra. Se queremos fortalecer a nossa fé, precisamos ler a palavra de Deus. Como está a nossa intimidade com a palavra de Deus? Que é o próprio Deus? No início do Evangelho de João, já existe essa revelação. No início era o verbo, e o verbo era Deus. Então a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos fazendo uma experiência de Jesus. Então, como está a nossa intimidade com a palavra de Deus? Os sacramentos, como está a nossa experiência, a nossa intimidade com os sacramentos de Deus? É só fazendo esses exercícios, assim como nos exercícios físicos, nós fortalecemos o nosso corpo,
Quando nos alimentamos, nós fortalecemos o nosso corpo. Quando fazemos exercícios espirituais e nos alimentamos da palavra e da Eucaristia, a gente fortalece a nossa alma, fortalece a nossa fé, para que a gente seja capaz de dar o terceiro passo, que aí já é o olhar, de novo o olhar, mas o nosso olhar já não para Deus, mas a nossa relação com Ele. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa teologia, uma forma de compreender isso, é que o Deus Pai, Ele é, o Deus Filho é a imagem do Pai, e o Deus Espírito Santo é a relação do Pai com o Filho, é o amor, é a ação, é o amor em ação, esse é o Espírito Santo. Então nós precisamos, então, agora ter esse olhar para a nossa relação com Deus. Como está a nossa relação com Deus? Eu falei agora há pouco que muitas vezes nós tratamos Deus como se fosse o nosso servo. Ou nós que estamos na caminhada, que estamos na obra, que estamos buscando servir a Deus, a gente trata Ele como se fosse o nosso patrão. E recorremos ao nosso salário, achamos que Ele tem o dever de pagar o nosso salário em forma de graças daquilo que nós queremos, daquilo que nós pedimos. Não é assim. Não é assim. Deus é nosso Pai. E nesse terceiro passo, é fundamental que nós purifiquemos a nossa relação com Deus, para compreender que Ele é nosso Pai. E que Ele não vai nos dar, assim como eu não dou, eu tenho 3 filhos, eu não dou tudo que os meus filhos querem. Tava uma briga danada aqui atrás, tive que correr eles do quarto agora, porque eles estavam brigando por causa do celular para jogar joguinho. Tive que colocar ordem na casa. Não, pera lá, não, eu quero jogar. Não, agora ninguém vai jogar nada. Agora acabou. Vocês não vão ter o que vocês querem, vocês vão ter o que vocês precisam. Vão lá, vocês agora vão brincar juntos, porque vocês precisam fortalecer a relação entre vocês vão se alimentar, então vão lá comer. Então nós, enquanto pais, não damos tudo que os nossos filhos querem, e nosso Pai também não vai nos dar, o nosso Pai do céu também não vai nos dar o que a gente quer. Deus vai nos dar o que a gente precisa. Esse é o nosso Deus. Mas para que a gente consiga viver essa graça de ter esse Pai que nos ama e que dá somente o que a gente precisa entregar a nossa vida nas mãos dele. Eu e minha esposa fomos convidados agora para fazer o curso de formação para ministros de Eucaristia. É uma grande graça inegável na nossa vida, assim, sabe? Mas para você ver como a relação, o momento da relação com Deus é diferente em cada um de nós. A minha esposa, na hora que o padre fez o convite, ele chamou nós dois, nós fomos até enquanto o padre fez o convite, na hora ela começou a chorar de alegria, você via que ele era de alegria, assim, era uma grande graça que ela reconheceu imediatamente que ela estava recebendo. Já o meu olhar, eu não conseguia olhar para mim mesmo, tinha um espelho ali, mas eu consigo enxergar, assim, consigo imaginar como era a minha cara. E era de pavor, eu fiquei assustado, eu fiquei apavorado com aquilo. Falei, meu Deus, eu não mereço isso, eu não estou pronto para isso, sabe? Eu nunca me vi como ministro da Eucaristia. Então essa foi a minha reação, sabe? Quando eu recebi essa notícia. Isso significa, depois, olhando e ruminando aquilo e tentando compreender o que era aquilo, eu fui entender que, na verdade, de novo, era a minha soberba. Era a minha soberba falando por mim, era a minha soberba afetando a minha relação com Deus. O servir a Deus não é de mérito. O servir é nosso. Então, a decisão para o servir, Deus nos convida a servir. E nós dissemos sim. Mas o agir não é nosso. O agir é de Deus. Quem age é Deus. Através de nós. Nós somos meros instrumentos. Mas que grande graça é ser instrumento na mão de Deus. Todos nós aqui que somos agentes sabemos disso, já fizemos essa experiência. Quando a gente serve, como é bom servir a Deus, como é bom. Como a recompensa é imediata. A paz, a alegria de estar levando amor para as pessoas, como, né, levando a verdade de forma amorosa para as pessoas, como isso é bom, como isso nos salva. Me identifico. Como não ser, cara, não tem como. Uma das preocupações quando eu fui convidado a sair daqui, já estava rolando a conversa de sair daqui de Diamantina, é isso, poxa, mas eu tô nessa caminhada, tá tão boa aqui, tô servindo a Deus aqui, tá tudo tão montado. Mas se for a vontade de Deus, cara, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não quero agir como Jonas, eu não quero ter que ser engolido por uma baleia e cuspido em algum lugar. Não, eu não quero. Eu quero prontamente, eu quero poder purificar a minha relação com Deus nesse terceiro passo, que é um passo muito difícil para mim, que sou soberbo, mas eu espero um dia conseguir ter essa mesma relação que a minha esposa tem com Deus, de imediatamente dizer, eis-me aqui. Foi o que ela disse, eis-me aqui, imediatamente. E eu tive que pensar e ruminar um pouco para dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas que nós possamos, nesse terceiro passo, fortalecer isso. O quarto passo, o arrepender, continua sendo um olhar. Nesses primeiros passos, nos primeiros 5, 6 passos, é Deus agindo em nós. Então, é Deus agindo em nós. Então, Deus vai nos purificando, vai mudando o nosso olhar para nós mesmos, para Ele, para a nossa relação com Deus e com as pessoas. O arrepender já começa nisso, já começa a nossa purificação na relação com as pessoas. É um olhar para o nosso passado, sim, e para o nosso presente. É um readmitir, por assim dizer. Mas em que nós tomamos posse da tristeza sagrada, porque existe a tristeza que é divina. A gente costuma associar tudo que é alegria
tudo que é paz, tudo que é notadamente bom com Deus e aquilo que aparentemente não é bom com o inimigo. Então a gente pensa que a tristeza e a raiva são do inimigo. Não são. A tristeza e a raiva são sentimentos, dons de Deus em nós, se utilizados da maneira correta, como tudo na vida. Como tudo na vida. Uma arma pode ser utilizada para salvar alguém, mas pode ser utilizada para tirar a vida de alguém. Uma arma pode ser utilizada para caçar e servir alimento, como pode ser utilizada para vingança, por exemplo. Então, tudo depende da forma como nós utilizamos, e a tristeza é uma delas. E no arrepender, nós precisamos tomar posse da tristeza santa. É olhar para o nosso passado, reconhecer tudo aquilo que fizemos de mal e tomar posse dessa tristeza. Uma tristeza que nos move, uma tristeza que não pode nos paralisar. Se nós nos permitirmos paralisar a tristeza, aí vem a depressão. É o mau uso da tristeza. Agora, se nós permitirmos que Deus haja em nós através dessa tristeza, ela vai nos mover para longe de tudo aquilo que nós já fizemos de mal. Nós precisamos reconhecer aquilo que nós já fizemos de mal e dizer para Deus, o arrepender é dizer para Deus, Pai, eu não quero mais isso para minha vida. Pai, me ajuda. Pai, eu quero me transformar. E aí, e nesse passo arrepender, o exercício do perdão, especialmente do auto-perdão. Eu falei do olhar misericordioso que nós temos que ter, que nós somos emprestados de Deus. Nesse arrepender, nós somos convidados a ter esse olhar misericordioso para nós mesmos, para olhar para nós mesmos e nos perdoarmos por aquilo que fizemos de errado, pelas coisas más que fizemos, porque somos instrumentos na mão de Deus, nós estamos em transformação, nós estamos em purificação. A santificação, ela não é um ponto de chegada, ela é uma caminhada, ela é um processo. Não é à toa que nós usamos essa analogia dos passos, porque é uma caminhada. Jesus, quando curou os leprosos chegaram para ele e pediram a cura. O que Jesus disse para eles: vão e se apresentem para o sacerdote. E na medida em que eles caminhavam, as impurezas dele iam caindo, a pele deles ia se purificando. É na caminhada que a gente se purifica. E o arrependimento faz parte dessa caminhada. Então, perdoar a nós mesmos, nós precisamos ter esse olhar misericordioso para nós mesmos e para as outras pessoas. Nós precisamos exercitar o perdão como cura. O perdão não como relevar aquilo que é de errado. Não. A verdade ela tem que ser dita sempre. Se alguém errou, se eu errei, eu preciso admitir. Se alguém errou, eu preciso dizer amorosamente que aquela pessoa errou. Mas o perdão, ele faz parte da nossa santificação. Ela é uma cura interior para mim e para o outro. Quando eu ofereço o perdão, eu estou ajudando o outro a se curar. Quando eu peço o perdão, eu estou permitindo que Deus me cure. E aí o confessar, o nosso quinto passo, que é o nosso perdão, mas vindo da fonte do próprio perdão. Então nós alimentamos o perdão. Nem o perdão é nosso. A gente acha, não, é tão difícil perdoar. Como é difícil se não sou eu que perdoo? Quem perdoa é Deus. É Deus através de nós que perdoa. Eu dei um exemplo na pastoral aqui. O meu filho recentemente quebrou o braço, né? E ele veio correndo para mim. Eu lembro, essa imagem vai ficar na minha mente por muito tempo, sabe? Ele correndo com o braço quebrado, foi uma fratura, não foi exposta, mas foi uma fratura grave, assim, realmente quebrou os 2 ossos do braço. Então, pensem nessa parte aqui do braço dele, ela estava assim. Então, estava assim, ele correndo com aquele braço balançando, assim, essa imagem vai demorar um pouco para sair da minha cabeça. Mas eu vejo ele correndo na minha direção, e ele mostrando o braço para mim, e dizendo, Pai, me ajuda, Pai, me cura. E o meu olhar desesperado para ele, puxa, tudo que eu queria era ter o poder de curar ele ali naquele momento. Mas era uma doença. E às vezes a gente tem um olhar para a confissão e a gente pensa, não vou confessar com o padre, porque confessar com o padre é expor a minha sujeira. Então eu vou me expor ao julgamento. E não é esse o processo da confissão, não é esse. Na confissão, o que nós expomos não são sujeiras, são doenças, são males em nós, que necessitam de cura. Então é como se o meu filho, esse pensamento é como se o meu filho, quebrando o braço, escondesse o braço de mim. Disse, não vou mostrar para meu pai que meu braço está quebrado. Imagina, aquele braço dele não ia se curar nunca. Antes, pelo contrário, ele ia se solidificar, os ossos iam se solidificar de novo, de forma errada, e ia ficar defeituoso por muito tempo. E aí a única forma de ser curado seria quebrar, porque é assim que funciona, né? Depois que solidifica, ele teria que quebrar o braço dele de novo para colocar no lugar. É mais ou menos essa analogia que eu queria que vocês visualizassem, assim. A nossa procura para a confissão é uma procura de uma cura. Então, quando nós nos dirigimos para o sacerdote e levamos para ele os nossos pecados, o que nós estamos levando não é algo para ser julgado. O ambiente da confissão não é um ambiente de julgamento, é um ambiente de cura. Então, nós precisamos levar para eles as nossas fraquezas, as nossas fraturas, para que sejam curadas por Deus. E assim nós vamos conseguir tirar aquele monte de sujeirinha, limpar a nossa alma, e isso nos ajuda na caminhada.
Isso vai nos ajudando na caminhada. De novo, um outro exemplo que o Renato deu no encontro passado. Quando você está com uma roupa toda cheia de sujeirinha, cara, pisar numa poça de lama para você dá na mesma. Já estou todo sujo mesmo, calça tudo enlameada. Agora, se eu estou com uma roupa nova, troquei a roupa, coloquei uma blusa nova, uma calça nova, um sapato novo, cara, eu vou ter cuidado. Eu não vou querer qualquer sujeirinha, não vai ser qualquer sujeirinha que vai permitir ou que vai ser muito tentadora para mim. Então, além de curar, o processo da confissão, além de curar, ele nos fortalece para a caminhada. Então, ele nos permite que a gente esteja mais firme, nos dá a fortaleza, nos concede a fortaleza do Espírito Santo, para que a gente se mantenha firme nessa caminhada. Então, esses são os cinco primeiros passos, que nos fazem chegar nesse sexto passo que nós chegamos hoje. Então, é uma caminhada de transformação. Não nos esqueçamos nunca por que nós estamos nessa caminhada. Não é para prestar um serviço para Deus, para receber um benefício dele. Não é por vaidade, não pode ser. Até pode ser se a gente permitir, mas não é por vaidade, não é por vanglória. É para a glória de Deus e para a nossa salvação, para a nossa transformação. Porque assim a gente vai conseguir fazer o exercício que nós vamos fazer hoje, que o Renato vai fazer conosco agora, que é o exercício do sexto passo, o renascer. Amém? Amém, Tabaré. Que alegria. Obrigado. Obrigado pela retrospectiva, obrigado pela tua palavra, pelo teu testemunho. Que lindo e que alegria saber que você e Simone serão novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Que alegria. Muito bom. Parabéns. Deus esteja com vocês o tempo todo. Meu povo, vamos fazer o sexto passo então, o renascer. Eu vou, tendo em vista o nosso horário, a gente começou mais atrasado, mas para poder tentar respeitar um pouquinho o que a gente pretende, né, em termos de horário, de cumprimento, eu vou tentar cantar um pedacinho aqui só para a gente aclamar o Evangelho, tá bom? E aí, ao final, se der tempo, a gente vai colocar a música que o Tabaré separou para a gente, tá bom? Então, vamos comigo juntos. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Meus queridos, a palavra de hoje, o passo renascer, o sexto passo deste programa de Vida Nova, eu escolhi a passagem do Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 15, que nos traz. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és um mestre, vindo da parte de Deus. Realmente, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, se não está com ele. Se Deus não está com ele. Jesus respondeu: Eu garanto a você, se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos disse: Como é que um homem pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe onde ele vem nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. A vida nova vem de Jesus. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu: Você é o mestre em Israel e não sabe essas coisas? Eu garanto a você, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas apesar disso,
vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como poderão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo, é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que nele acreditar, nele terá a vida eterna. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, esse programa de vida nova, ele exige de nós um renascimento. O Tabaré nos trouxe uma analogia de que nesse programa nós temos ele como uma montanha. E os primeiros 6 passos é subida. E aí depois do sexto para o décimo, do sétimo para o 12º passo é a gente voltar, né, para nós, para os nossos, para a sociedade e trazer e compartilhar aquilo que a gente aprendeu, principalmente nesse início de caminhada, nesta subida, que não é fácil. Eu não me recordo se eu falei com vocês dos elementos do Espírito Santo, se foi na semana passada ou na semana retrasada. Mas foi o que eu disse a vocês e é a mesma coisa que acontece. Se a gente conseguir fazer verdadeiramente os 5 primeiros passos, o admitir, o confiar, o entregar, o arrepender e confessar, naturalmente a gente consegue renascer. Da mesma forma que eu tratei com vocês sobre os elementos do Espírito Santo. A gente vai conseguir atingir a plenitude. O dia que a gente tiver um estado de paz, de amor, de alegria, força, fé e esperança. Quando a gente estiver vivendo esses elementos naturalmente, a gente alcança a plenitude. E o passo renascer é fruto dessa caminhada bem feita, desse admitir bem feito, desse confiar, desse resumo de fé nosso com Deus, né? Da nossa entrega verdadeira, aprender a entregar de verdade, não tomar de volta, do nosso arrependimento sincero, né? E da nossa confissão, que é sacramento de cura e de libertação. O Tabaré muito bem disse, realmente, de que naturalmente a gente vai mudando. Naturalmente a gente deixa de começar a sentir as coisas ruins deste mundo, daquilo que do pecado nos atrai, nos atraía, já começa a não fazer mais parte de nós. E isso realmente não é mérito nosso. O Tabaré muito bem disse. Isso é mérito da graça de Deus na nossa vida. Porque a gente começa a preencher o nosso interior com o Espírito de Deus, com a graça de Deus. Então, não dá para conciliar Deus dentro de você com o que não é de Deus. Então, quando você olha para trás, você consegue visualizar, nossa, como eu tenho mudado. Realmente estou vivendo um renascimento. Eu ainda não renasci por inteiro, mas já houve um grande renascimento nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu pensamento, nas minhas escolhas, no meu falar, no meu agir. Precisa ainda ser mudado? É fato. Nenhum de nós alcançamos essa plenitude ainda o suficiente, não alcançamos ainda a nossa santidade, mas vivemos caminhos de santidade. Assim deve ser o nosso desejo, o desejo do nosso coração, de se abrir, de nos entregarmos verdadeiramente para aquele que faz novas todas as coisas. E o passo renascer é isso, é nascer de novo, é permitir que ele faça um novo Renato, é permitir que ele faça um novo Renato em todas as áreas da sua vida, por onde ele estiver, por onde ele passar, mesmo com as suas falhas, mas com um coração novo, com um entendimento novo, com a nova forma de enxergar, de entender, de respeitar, né? De respeitar a caminhada do próximo,
de respeitar o entendimento do próximo, porque nós temos ainda essa falha, né, de quando a gente atinge um patamar acima, a gente às vezes começa a criticar aquele que está ainda lá embaixo. Vem a soberba, né? Então nós precisamos ter esse cuidado também de entender que nós estivemos aqui e que é preciso um despertar, é necessário uma conversão. Da mesma forma que nós estamos aqui, tem muitas pessoas que estão aqui. E é muito ruim se elas ficarem criticando a gente. Então, a gente não cabe a nós criticar quem está aqui, né? Então, esse passo renascer é essa visão de entender realmente que Deus é fundamental, foi fundamental na minha vida e eu preciso dele. Eu não consigo mudança, aquela mudança sólida, se não for em Jesus Cristo. Eu posso conseguir mudanças na minha vida, mas nem sempre essa mudança é sólida. Às vezes eu possa conseguir mudanças por um período, por um tempo, mas ela só vai se tornar de verdade sólida, um homem novo, uma mulher nova, no dia em que a gente se liga verdadeiramente na videira, em Jesus. Quando nós nos ligamos a Ele, independente do tempo, independente da estação. Vai ter estação de seca, vai ter estação de chuva, de outono, de primavera nas nossas vidas. Mas quando vier a estação da seca, do outono, de cair as folhas, permaneça ligado à verdadeira videira, porque vai florescer de novo. Vai vir um novo amanhã. E é realmente nele que a gente faz novas todas as coisas. Nesse passo renascer, a gente retoma o caminho da fé. A gente retoma o caminho da fé. E a palavra nos traz. Basta a gente ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente faz mudar até uma montanha. Às vezes nós estamos enxergando a nossa vida com uma montanha, um amontoado de coisas. E a gente começa a enxergar todo ele e às vezes tem dificuldade desse enfrentamento. Mas a gente tem que ter um entendimento. É caminhada, é um passo de cada vez. O que eu posso eliminar agora? O que depende de mim? O que eu posso melhorar? O que eu vou iniciar? O que eu vou continuar? O que eu vou perseverar? O que está além das minhas forças? Eu preciso de quem? Desistir? Buscar alguém aqui à minha volta? Ou eu vou buscar as coisas do alto? Buscar as coisas do alto. Nicodemos foi buscar a Jesus, já era tarde da noite. Ele poderia ter desistido. Ah, já está tarde. Talvez eu não tenha tempo mais para mudar a minha vida. Talvez eu não tenha mais tempo para ser feliz. Talvez eu não tenha tempo mais de buscar algo diferente, de me tornar, aumentar até a minha autoestima, me enxergar, me aceitar, ser melhor para mim e ser melhor para o próximo. Quantos de nós já fizemos essa pergunta? O que Deus quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Porque senão, às vezes, a gente só para nas coisas que nos faltam, que nos atingem. E aí a gente fica vítima de nós mesmos. A gente se vitimiza. A gente se culpa. A gente culpa a Deus. Mas quando a gente sai de si, sai de nós mesmos, vai ver, vai encontrar o próximo, aí que a gente adquire a força. Aí que a gente adquire a graça. E é bem verdade o que o Tabari falou. Não tem preço você sair da sua casa e ir encontrar o próximo lá na rua, encontrar o próximo na clínica de internação álcool e droga, aquelas pessoas que sempre foram olhadas com um olhar discriminatório, com julgamentos. E quem está de fora entende que realmente é correto. Ah, porque eles são fracos, porque eles fazem isso, fazem aquilo, eles merecem tudo aquilo. Mas somente a partir do momento que você se abre, se permite conhecer a vida daquele irmão, daquela irmã, você vai chegar à conclusão: talvez eu não conseguiria estar de pé ainda,
se eu tivesse passado por metade do que aquela pessoa passou? Quantos irmãos que estão lá que só conheceu o julgamento, que só conheceu a agressão, que só conheceu o abandono, que só conheceu o errado, que nunca conheceu o amor, que nunca foi lhes apresentado o amor. Renascer passa por esse olhar. Encontrar Jesus no irmão. Encontrar Jesus no irmão. E essa passagem, Jesus nos alerta. Quem nasce da carne sempre vai ser carne. Mas quem nasce do Espírito consegue visualizar tudo diferente. Isso aconteceu com os discípulos, que caminharam com Jesus, estiveram com Jesus e viu ele fazer os milagres, os prodígios. Ele acalmou a natureza, a tempestade. Nós não vivenciamos isso de perto, nós não vimos isso presencialmente com Jesus. Olha o quanto para nós ainda é mais difícil. Para eles que participaram de tudo isso, eles foram fracos, porque ainda estavam na carne. Mas no dia que Jesus soprou o Espírito Santo de Deus neles, tudo mudou. Enquanto eu estiver na carne, eu não vou conseguir enxergar nada e eu vou achar que eu que estou certo. Mas a partir do dia que eu pedir, sopra em mim, Jesus. Sopra o seu Santo Espírito em mim. Faz novas todas as coisas. Naturalmente, eu vou conseguir enxergar. Eu vou conseguir renascer. Ser homem e mulher nova. Para a vida. Para tudo. Mas nós estamos numa caminhada. A nossa caminhada ainda não é plena. A caminhada do Renato, do Tabaré, do Setúbal, da Magda, da Lázara, do Renato Garcia, não é porque a gente está com essa camiseta e alguns anos fazendo isso que a gente vai falar que eu já estou pronto. Não, nós não estamos prontos. Nós estamos melhores. Nós estamos mais confiantes. Nós entendemos qual é o caminho, mas a gente cai, mas a gente escorrega. Mas hoje, com a graça de Deus, nós temos a plena certeza de que sem Jesus na nossa vida é impossível. É impossível alcançar a plenitude e talvez a salvação. É claro que os méritos da salvação não cabem a nós. Os méritos da salvação estão lá no madeiro, está lá no sangue que jorrou. E ele jorrou todo o sangue. Ele não guardou nada para ele jorrou todo, até sair água. Então, esse passo renascer faz parte desse programa, dessa caminhada, dessa admissão, dessa experiência do confiar, dessa experiência de entregar, de olhar para si, de se arrepender dos seus pecados e pedir perdão por eles. Confessar. E como eu disse, Nicodemos procurou Jesus à noite, no entardecer. Nunca é tarde para procurarmos Jesus. Nunca é tarde. Então não desista dos seus projetos, do que você um dia quis fazer, do que um dia você desejou. Implemente, comece. Não é tarde. Não é tarde para nada. Renascer é ouvir e acatar a proposta de Jesus. E Jesus quer que nós sejamos felizes. E Jesus quer que nós falamos dele para o próximo, e levemos ele para o próximo. E esse tem que ser o nosso desafio. E esse tem que ser a nossa abertura para os chamamentos. Deus te chama a todo momento, como foi chamar Simone, como foi chamar Tabaré, para assumir uma nova etapa na vida deles. E é uma etapa de muita responsabilidade. É uma etapa de muita responsabilidade. É eu chegar e aceitar me colocar num patamar em que eu serei olhado por uma sociedade, pelas pessoas, eu serei julgado. Mas é aquele ali que está realmente segurando e levando o corpo de Cristo. É um novo desafio. E eu tenho certeza que Tabaré e Simone
estarão aptos para mais esse novo crescimento na vida deles. Porque é grande desafio você aceitar falar de Jesus, você aceitar levar o nome de Jesus e defender Jesus. Nos dias de hoje, as pessoas às vezes têm até receio, medo de falar de Jesus. A gente vê nas próprias faculdades. Os nossos jovens, às vezes, sendo engolidos por pessoas que nem conhecem Jesus, nem buscam por Jesus, e falam mal dele e de quem o procura. E falta para nós, cristãos, personalidade de falar, não, peraí, cara, eu conheço, e eu sinto que ele existe, que ele vive, e ele está no meio de nós. Tem que ter coragem. E Jesus está precisando de cada um de nós, para onde ele nos chamar, ir lá e dar testemunho deste renascimento, desta caminhada. Então, meus queridos, o passo a renascer é isso, é alcançar esse patamar. É um momento muito pessoal. Quantos de nós viemos para a Pastoral da Sobriedade, às vezes, para ajudar o outro? Mas nós notamos que, primeiramente, eu preciso me ajudar, eu preciso me conhecer. E esses 6 primeiros passos, necessariamente, é entre eu e Deus. É entre eu e Jesus. A partir do 7º passo, vocês vão experimentar que é entre eu, Deus e o próximo. Não que esses primeiros passos não possam ser incluído o próximo, mas do 7º para frente, é eu, Deus e o próximo. Nesses 6 primeiros, você precisa estar entre você e Jesus. O que você admitiu? O que você admitiu para esse programa? O que você admite? O que você quer mudar? Você confia? Você já entregou? Está arrependido verdadeiramente? Quer fazer diferente? Então confessa. Porque naturalmente, quando a gente confessa, a gente sai homem e mulher renascidos em Cristo. Amém? Meus queridos, 8h39, eu não sei se algum dos nossos queridos agentes da pastoral, se o próprio Tabaré quer complementar. Se não tiver ninguém para complementar, a gente vai abrir para a partilha, tá bom? Está em aberto para quem queira, porventura, complementar, nos auxiliar. Se ninguém for complementar, eu vou pedir ao Renato Garcia para ele finalizar a nossa gravação, para nós irmos para a partilha do passo de hoje, renascer. Você está por aí, Renato Garcia? Lázara, quer falar? Deixa eu só falar uma frase. Opa, por favor, Lázara. Desabilitei. O renascer, esse passo da minha mudança, da nossa mudança, depois de nós fazermos esse caminho, né? A gente às vezes fica perguntando para a gente mesmo, será que o outro está vendo a minha mudança? Será que o outro percebeu a minha mudança? Então, é quando a gente cria também uma expectativa, né? Eu quero que o outro também enxergue a minha mudança. Mas o mais importante é você, sou eu, reconhecer o que mudou em mim. Porque eu é que me conheço. Eu é que tenho esse... Eu é que posso ter esse olhar para mim mesma. Sou eu que consigo enxergar quem eu realmente sou. E quando eu vejo que algumas coisas que eu fazia, eu já não faço mais, aí eu posso confirmar essa minha mudança. Mas é uma mudança diária. Todos os dias nós estamos aí para mudar, para ser diferente. Então, eu preciso enxergar essa minha mudança. Eu não posso ficar esperando que o outro enxergue essa mudança em mim. Porque, às vezes, a gente se frustra, né? Aqui em casa, às vezes, eu pergunto para o meu esposo e ele fala, não mudou nada. Mas eu sei que eu mudei. Eu mudei muita coisa, né?
mas essa percepção dessa mudança sou eu que consigo enxergar. Às vezes o outro não vê em mim, mas eu sei que eu mudei, né? Uma atitude que eu teria em uma determinada situação, hoje eu não tenho mais. Uma palavra que eu poderia falar sem pensar, hoje eu já seguro, eu já não falo mais, porque eu tenho buscado essa sabedoria, é isso que eu peço, né? E nesse caminho, nessa transformação, a gente vai adquirindo isso aí, a sabedoria para poder falar as palavras certas, né? Se calar na hora precisa, e muitas outras coisas, né? E tudo isso realmente é o agir do Espírito Santo em nós, porque por nós mesmos nós não fazemos nada, mas é a ação dele na nossa vida que nos possibilita mudar e nos fazer enxergar essa mudança. E estar em constante busca, né? Busca diária de mudança, de ser melhor. Amém? Amém, Lázaro. E você nos trouxe esse termo mudança, e só para deixar para todos que muitas vezes a nossa mudança que vai mudar o próximo. O nosso renascer vai renascer o próximo, não é? Vai mudar e renascer as nossas relações, não é isso? Exatamente. Muito bem. Renato, você encerra a gravação para nós, por favor?